Se eu fosse você, eu me preocuparia muito mais com aquilo que a sua equipe está enxergando, que as pessoas à sua volta estão enxergando, do que o tamanho do teu inimigo ou das resistências na sua vida. Foi o que aconteceu numa história bíblica que eu quero contar para você. Porém, antes de falar sobre esse tema, veja que importante é para você chamar seus amigos, mandar o link e me curte aqui também no meu canal e também comece a seguir. Vamos lá. A oração do profeta Eliseu, em um momento onde ele estava sendo perseguido pelo rei da Síria. A ideia é que o rei queria, de qualquer jeito, paralisar o que ele estava fazendo. E a grande questão é que Eliseu, ele foi atacado numa madrugada onde a ideia era prendê-lo, levá-lo. Por quê? Porque toda vez que o rei da Síria tinha uma proposta, um projeto para poder derrubar o exército de Israel, ele tinha revelação. E a revelação que ele tinha era a estratégia do inimigo e o exército de Israel nunca perdia uma batalha. Ele pensou, será que ele tem algum espião, o rei da Síria, será que ele tem algum espião aqui dentro do palácio? Como que ele consegue descobrir os assuntos que eu falo dentro da minha recâmara, dentro do meu quarto, para alguns oficiais, quando chamo aqui, para assuntos muito guardados? Alguém disse, tem um profeta em Israel que tudo que a gente fala aqui, ele descobre as estratégias de guerra contra eles. É interessante que a ideia é, então leva um exército para lá. Manda um exército absurdo, exagerado. E ali você percebe que o tamanho do exército denuncia o tamanho do profeta, né? Porque o tamanho da resistência contra alguém determina o tamanho da força que essa pessoa nem ela sabe que tem. Quando você descobre que tem impedimentos no caminho, esse impedimento no caminho, ele define o tamanho da tua chegada. Agora vamos lá, o profeta então é acordado pelo moço. Que moço? O moço do profeta. É comum todo profeta ter um servo que cuida das suas coisas e que na verdade principalmente está sendo discipulado para substituí-lo no futuro. O moço do profeta olha e diz, tem um inimigo lá fora. Aí a ideia qual que era? Então vamos destruir o inimigo, vamos lá orar, fazer o quê? E a ideia quando Eliseu olha o inimigo, ele diz, abra os olhos do moço. Abra os olhos do moço para que ele possa acessar as regiões superiores. Essa parte aqui foi minha, né? Eu complementei o texto, mas ele só ora para abrir os olhos do moço. Mas ali qual que era a ideia? Existem duas regiões, natural e espiritual. E é como se o profeta dissesse, Deus, será que está na hora dele ver o que eu vejo? Dele estar no mesmo lugar que eu estou? Dele perceber o que eu percebo? Porque ele está desesperado, só está vendo o inimigo, mas não consegue ver o livramento. Até um pouco uma parte aí, que talvez você está vivendo algo na tua vida, que você está focado muito no tamanho do teu inimigo, mas não está conseguindo enxergar o tamanho do livramento de Deus. A maneira que Deus pode interferir na tua vida. E aí você descobre que a ideia do profeta era elevar o nível daquele moço ao nível que ele estava. O que eu posso aprender no nível da liderança, da influência, nesse aspecto? O verdadeiro discipulado não está em dar uma solução imediata ao seu discípulo, mas o verdadeiro discipulado está em levá-lo ao ambiente que você se encontra para que ele enxergue o que você também está enxergando. No início do discipulado, de uma influência, de um ensino, não é assim. Claro que você vai só levar conhecimento a essa pessoa. Tanto que aquele moço do profeta, durante muito tempo, não enxergava como profeta. Mas aquele dia foi a hora. Abra os olhos dele. Ele tem que perceber o que eu percebo. Então Eliseu, ele mostra para mim que ele estava mais preocupado com aquilo que o moço estava vendo do que o tamanho do inimigo que vinha contra ele. Ele estava mais ocupado com a questão de que aquele moço precisava enxergar mais longe do que o tamanho do inimigo que vinha contra ele. Eu diria para você exatamente isso, que você devia investir muito mais e se preocupar mais do que aquilo que a sua equipe está enxergando do que o tamanho do inimigo que vem contra você. Porque o inimigo, o tamanho dele pode nem aumentar, mas a visão da tua equipe vai aumentar. E quando aumentar, a abordagem vai mudar. A perspectiva vai mudar. Aí, logo após o milagre do moço conseguir ter uma visão aberta, que é um dom, é um talento, é uma coisa maravilhosa. Quando você consegue enxergar o mundo espiritual à sua volta, a gente teria condições de ver quantos livramentos Deus já nos deu. E ali, ele também agora ora para que o inimigo ficasse cego.
E aconteceu exatamente isso, tanto que o profeta conduziu aquele inimigo todo lá para o olho do furacão, para Samaria, aonde estava o exército de Israel. O que que eu aprendo com isso? Que eu preciso, de fato, investir nas pessoas à minha volta, na minha casa, meus filhos, os meus funcionários, as pessoas que eu amo, a liderança que eu tenho, a célula que eu cuido, as ovelhas que eu apacento como pastor, seja qual for a tua condição, você precisa aprender que quando eles enxergam longe, a probabilidade de você vencer os obstáculos que estão à nossa frente ali aumenta muito, porque eles vão perceber que maior, olha que lindo, é o que está comigo do que aquele que está no mundo. Maior é o que está aqui do meu lado do que aquele que se levanta contra mim. Essa descoberta, ela é maravilhosa, porque ela vai levar você a ter um discurso diferente, uma perspectiva diferente e, claro, resultados diferentes. Alguns perdem a batalha antes de entrar na guerra, antes de entrar na batalha. Já perderam porque denunciam-se pela fala, denunciam-se pela proclamação, pela maneira que eles se movem diante da situação. Então que fique aí o desafio, que fique aí o entendimento e, no mínimo, curioso. Preocupe-se mais com aquilo que a sua equipe está enxergando e pensando do que com o tamanho do inimigo que está vindo contra você. Porque o inimigo, você está estudando ele há muito tempo já, sabemos que ele quer mesmo nos destruir, mas aqueles que estão conosco, eles podem ser de grande valor, se eles conseguirem ver o que você está vendo. Abra os olhos do moço. Essa foi a oração do profeta e essa também é a minha oração. Até a próxima. Shalom, Deus abençoe.